Essa por que Star Wars tem tantos fãs e fanáticos há 40 anos? Star Wars, se você for pegar os primeiros filmes e analisar, assim, ele mistura várias coisas de cultura popular do mundo inteiro que deram muito certo. Tem a ópera espacial, que se tornou, já era com Flash Gordon, lá atrás já era um gênero popular. Tem samurais, tem toda essa questão dos samurais, das espadas, de filosofia e do imaginário e das imagens dos samurais. Então o Star Wars ele pega e ele relê várias coisas que dão certo no mundo inteiro, na cultura pop de várias coisas. E eles pegaram, fizeram uma salada, juntaram e deu muito certo. Assim. É uma coisa que você assistindo Star Wars não parece que é um pastiche, não parece que é uma mistura que não tem base. Tipo, parece muito bem pesquisado, parece muito bem fundamentado e ao mesmo tempo é super divertido, tem faroeste no meio, samurais e isso acaba funcionando. Falando assim, pô, como é que pode ter funcionado? E deu muito certo mesmo. Mas agora como é que o George Lucas chegou nisso? Porque ele vinha de 2 filmes quase fracassados. O primeiro, um fracasso, Tegar Cheers, depois American Graffiti, fez um relativo sucesso. Como é que ele chegou nisso, que era um projeto completamente desacreditado? Acho que aquela geração toda, ela tem uma base que tem um pouco dessa coisa eclética, assim. Todo mundo gostava muito de Kurosawa, de cinema japonês, cinema europeu. Você pega essas coisas que são referenciais dos samurais, ao mesmo tempo, toda essa geração do Spielberg, do George Lucas, do De Palma, do Scorsese, cresceu consumindo aquele quadrinho, que era o quadrinho dos anos 20, 30, aquela literatura pulp que eles dizem, dos heróis como Indiana Jones, dos heróis como Sombra, os Vigilantes. Você pega todas essas referências e aí realmente depende muito de você, no caso do George Lucas, de você ter um lampejo e vender o projeto do jeito certo e você conseguir viabilizar isso. Não é um filme tão caro, né? Na época o Star Wars ele tinha muito efeito visual, para aquela época era um padrão um pouco mais alto. Ele criou toda aquela empresa, a Industrial Light and Magic, que é a empresa de efeitos visuais dele, ele criou para fazer esse primeiro Star Wars. Então ele criou um contexto diferente para fazer esse filme. E aí deu certo, acabou dando certo, embora os primeiros filmes dele não dá pra gente considerar que tenham sido sucessos comerciais. Assim. Uhum. Deu certo em parte, né? Porque a gente fica sabendo, a gente vai vendo making of, etc e tal. O primeiro filme tinha tudo para dar errado. Inclusive os próprios atores não acreditavam no filme, achavam tudo ridículo. Os efeitos especiais ele teve que chamar amigos, porque na verdade as produtoras de efeitos especiais estavam todas falidas, porque os filmes de ficção científica já não existiam mais, não eram onda, etc. Esse negócio dele criar a própria empresa de efeitos visuais é um reflexo disso, né? Você acaba aglomerando todos os lados da produção dentro, isso dá um controle criativo para o George Lucas, mas ao mesmo tempo pode ser uma exigência, uma contingência, né? Você não tem com quem trabalhar, você acaba criando realmente uma empresa para fazer tudo aquilo. E aí, putz, os atores eles dizem que quando eles entraram no filme e começaram a fazer, achavam que era uma comédia. E aí ele falou, não, a comédia é super sério e tal. E aí, realmente, Ele pensava à frente, ele pensou à frente em vários sentidos. Ele pensou à frente quando ele conseguiu os direitos do merchandising, quando ele falou, tudo que eu vender aqui vinculado a esse filme, o dinheiro é para mim, você pode ter os direitos do filme, a negociação dele com o estúdio. Isso ele já estava pensando muito na frente. O fato de você conseguir franquear um filme, de você criar produtos em torno dele, isso ele pensou à frente do mesmo jeito que ele tinha pensado à frente no termos dos efeitos visuais. Você criar uma empresa que você ajude, você tem um controle para fazer todas as partes do processo, isso deu mais controle criativo para ele, e aí realmente ele pode falar, não, ó, vocês acham que é uma comédia, mas não é um filme sério, e aí ele fez o filme que ele queria. Essa é a questão. Você sabe como é que foi a produção do primeiro? A produção do primeiro, ela foi conturbada do mesmo jeito que era conturbada a produção do Tubarão, que era contemporânea, era naquela mesma época. Hollywood nessa época era uma coisa assim, vamos dar a grana para essa molecada que está chegando e ver o que eles conseguem fazer. Porque a televisão estava subindo, aquela época dos grandes épicos religiosos e dos grandes musicais já tinha entrado em declínio, os grandes estúdios entraram em crise com essa ascensão da TV, e aí você chega numa fase que é a nova Hollywood, né? Tem vários estudos de história que falam sobre isso. A nova Hollywood, o que foi? Foi você dar o controle criativo na mão dos produtores, na mão dos diretores, e falar, ó, a gente não sabe direito o que fazer, mas a gente acredita nesse faro criativo de vocês. E aí, a produção do Star Wars ela não é tão diferente de produção de vários filmes dessa época. Bonnie and Clyde, esses grandes filmes de policiais dessa época, o próprio Poderoso Chefão. Então, no caso do George Lucas é diferente porque ele foi filmar no deserto, ele foi filmar no Oriente Médio, coisas que, para a ficção científica que ele tinha imaginado, para a fantasia que ele tinha imaginado, era uma contingência. Você tinha que sair de Hollywood, você tinha que pensar coisas diferentes, mas a produção ela não foi tão diferente assim em relação a outros filmes dessa época. Tinha que criar naves, tinha que criar maquetes, tinha que criar toda uma
A preparação é o principal, entendeu? A preparação de você fazer as maquetes, de você conceber as naves, de você criar artes conceituais e de você criar todo o entorno daquele universo. Você ajuda também a convencer todo mundo que está trabalhando com você, você ajuda a convencer que aquilo lá tem um valor. Eu acho que é uma coisa que é outro legado de Star Wars, que é uma coisa que muita gente faz hoje em dia. Você passa, às vezes, 2 anos na pré-produção. Concebendo os cenários, maquetes, objetos. Às vezes você começa já a fazer os efeitos visuais antes do filme rodar. Avatar é assim, Avatar já começa muito tempo antes a criar os efeitos visuais que a gente vai ver depois no filme. Então isso também é legado do Star Wars. E a questão de mexer com os mitos, arquétipos, Joseph Campbell, que deu, né, uma assessoria para ele. Aliás, foi a partir de um livro de Joseph Campbell que ele começou a se interessar, a criar o universo Star Wars. Tem uma coisa muito legal, o George Lucas ele é formado em antropologia. Então ele acabou colocando dentro do Star Wars muita coisa ali que era mais sofisticada, mas ao mesmo tempo mantendo essa base do arquétipo. Você tem a luta do bem contra o mal. E não poderia ser mais visualmente mais imediata do que você colocar aqui um tem a espada azul, outro tem a espada vermelha. É o vermelho, é a roupa que é preta. Você tem ali elementos que são muito básicos, eles não são simplistas necessariamente, mas são elementos simples. Você tem a luta do bem contra o mal. E aí a jornada do herói, que é, como você falou, do Joseph Campbell, que é todo o conceito que ele criou. Você tem um herói relutante, ele é convencido que ele precisa aceitar a sua missão ao longo do filme e no final ele aceita essa missão. Essa é a jornada do herói, que é o papel do Luke Skywalker nesse filme. Você tem vários desses elementos que são simples, são elementos arquetípicos, que toda grande história como essa se conta, mas ao mesmo tempo tem todas aquelas questões da política na galáxia, da questão do Império, coisas ali que são pequenas em termos de estudar civilizações diferentes, cada povo tem a sua língua, coisa que na cabeça de antropólogo do George Lucas fazia muito sentido você usar num filme, e ele usou nesse filme de um jeito que não ficaria pedante, não ficaria pesado, não ficaria muito palavroso, verborrágico, e aí ele conseguiu fazer um filme que ele tem uma cadência, assim, ele é muito simples, é um filme muito simples, mas ao mesmo tempo ele tem coisas ali que se você for analisar e tal, são bem sofisticadas em termos de construção de universo. Falando em personagens, hoje se fala muito no empoderamento da mulher, etc., mas imagina, há 40 anos ele colocar uma personagem feminina, a Princesa Leia, que tinha o poder que ela tinha e era uma personagem absolutamente ativa dentro da história, isso também era uma inovação. Isso era bem inovação. Assim, o que tinha nessa época de fantasia, de ficção científica, é aquela imagem que depois foi usada em Star Wars da Princesa Leia com o biquíni dourado, escrava de uma criatura monstruosa e tal. A ficção científica, especialmente a europeia, usava muito isso, né? Você associar um pouco essa ficção científica com o erotismo, e aí a figura feminina ela passa por isso. Barbarella é um caso clássico, né? De um tipo de produto europeu que a gente incorporou aqui na cultura pop dos Estados Unidos e dos Estados Unidos se espalha pelo mundo. No caso do Star Wars, a Princesa Leia ela passa por isso, ela meio que se torna vítima, né, desse processo que é a sexualização da mulher, nesse contexto de ópera espacial, mas ao mesmo tempo ela conquista uma independência. Eu acho que tem a ver a Carrie Fisher também, né, o fato dela ser uma atriz com personalidade, o fato dela não ficar engolindo sapo, o fato dela falar o que ela acha. E também o filme é feito na Califórnia, que é um povo progressista, sabe? É um lado dos Estados Unidos que pensa à frente. Eu acho que é uma combinação de fatores históricos ali que ajudou a Princesa Leia a se emancipar dessa imagem feminina que todos esses filmes de ópera espacial, eles meio que fecham, né? Fecham as personagens nisso e ela conseguiu abrir e extrapolar. E por que Darth Vader se transformou nesse personagem tão gigantesco que era feito para se amar, odiar e todos amam amar? O Darth Vader é um mistério, é um mistério. Tudo em torno dele é um mistério. Você não sabe, quando ele aparece pela primeira vez, você não sabe por que ele respira daquele jeito, você não acompanha as feições, porque ele não tem uma fisionomia, a máscara é fechada, você só vai ver o rosto dele de verdade nos próximos filmes, não no primeiro. O fato dele ser um personagem misterioso é o que ajuda a criar esse vilão tão perfeito, assim, porque ele é presença, ele é só a presença. Ele tem uma espada que é diferente, ele tem aquele capuz, ele consegue manipular e prender as pessoas com uma coisa ali meio telecinética. E é uma coisa completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Ele é um samurai diferente, todo de preto. Ele é muito mais uma presença do que um personagem. E aí o fato dele ser misterioso, você não saber nada sobre ele, eu acho que ajuda muito a você ter esse clique. Você falou, quem é esse cara? Por que eu sinto tanto medo dele?
o fato desse mistério depois nos prelúdios, nos filmes que eles começaram a contar a história do Anakin, do Darth Vader, aí você tira um pouco, você dilui um pouco esse mistério, né? Mas originalmente o Darth Vader era isso, é uma figura que você não consegue explicar e a gente teme, porque a gente não entende ele. Uhum. E fica muito evidente isso quando ele aparece agora em Rogue One e que a plateia entra em delírio, né? É engraçado isso, porque essa cena do Rogue One foi adicionada no final, né? Eles não teriam Darth Vader mostrando seus dons de espada e tal, e é legal porque naquela época, nos anos 70, você não tinha todos esses recursos de computação gráfica para você fazer realmente, mostrar o cara, olha, jogando um para cima, outro para baixo, refletindo os lasers e tal. Naquela época era mais bate aqui, a espada aqui, bate ali, era muito mais contido, assim. E agora realmente a gente consegue ver todo esse potencial do Darth Vader, nos quadrinhos mostra muito isso. Ele tem uma série solo da Marvel, que é muito boa, é desenhada pelo Mike Deodato, brasileiro, paraibano. Ele desenha excelentemente nessa série do Darth Vader, vale acompanhar também, para entender um pouco dessa mística do Darth Vader, sabe? Por que ele é tão poderoso, por que ele é tão charmoso também, né? Por que ele atrai tanto as pessoas. E realmente, naquela época a gente tinha um pouco disso, né? Mas era mais um mistério. Hoje a gente consegue ver, como no Rogue One, consegue ver todo o potencial de destruição do Darth Vader, assim. E é legal também retornar esses personagens, né? Seu episódio favorito? O Império Contra-Ataca. É o ápice. Sua cena favorita? Cena favorita? Putz, que difícil. Cena favorita. Quando ele fala que é pai eu gosto quando eles vão para a cantina no primeiro filme, que você tem o Obi-Wan. Eu adoro o Alec Guinness, um excelente ator, um puta ator, e ele consegue fazer aqueles diálogos que eram uns diálogos mais um pouco cômicos, meio cafonas, mas de um jeito excelente. Aí quando ele tá lá e ele fala, isso aqui não são os droids que você está procurando, quando ele mostra a força naquele ambiente de faroeste e tal, todo o começo do primeiro filme com o Obi-Wan Kenobi é excelente. É ali que o filme te vende. Personagem favorito? Obi-Wan Kenobi. Qual é o legado de Star Wars? O legado de Star Wars? O legado de Star Wars é você criar uma narrativa que tenha elementos consagrados, elementos que podem ser usados em outros filmes, mas ao mesmo tempo ele tem uma especificidade. Tem coisas ali que são só Star Wars, só fazem parte daquele universo. Embora seja um mundo de fantasia espacial, você pode criar qualquer coisa, mas ali tem coisas específicas criadas com uma intenção, sabe? De você, talvez, de criar um discurso político, ou de você conceber um universo que tenha um certo padrão, ou uma certa norma. O grande legal é você criar uma narrativa que é acessível para todo mundo pode assistir Star Wars e curtir, e é atemporal, porque ela serve para qualquer época. Os filmes antigos, eles têm muita validade hoje, eles não envelheceram mal, e ao mesmo tempo você cria uma coisa que não é genérica. Não é aquela ideia que a gente tem de Hollywood, que é o blockbuster da semana e ele se vai. No caso de Star Wars, ele tem substância. Ele parece ser muito uma coisa de criança, muito uma coisa de sessão da tarde, mas ele tem uma coisa de matinê, mas ele tem ali uma coisa que é específica de Star Wars. Isso que é legal. Você usa elementos clássicos, consagrados, e ao mesmo tempo você cria uma coisa que é única daquilo. Para terminar, qual é o futuro de Star Wars? O futuro de Star Wars é o futuro do capitalismo, é o futuro que você expande para todos os lados. Isso já era o futuro de Star Wars, né? Há 30 anos, 40 anos. Já era, mas eles conseguiram arrumar um jeito sem o George Lucas de continuar a expandir essa série. Agora são os outros filmes, tem quadrinhos, tem os games. Os games são excelentes, sempre foram muito bons os games de Star Wars. O futuro é isso, o futuro é expandir o Império. O Império é ruim do lado dentro do filme, mas de fora o Império é isso, né? Esse é o Império de Star Wars.